Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E as comparações do Superman com o Capitão Marvel, mais conhecido como Shazam, elas quase sempre acontecem. Seja pelos poderes, que volta e meia realmente são meio parecidos, Peraí, você não pode. ou até da personalidade de ser muito gente boa. Eu sou o Capitão Marvel, senhor, e é uma grande honra. Você é o meu maior fã. E teve um episódio do desenho da Liga da Justiça onde o Super não só ficou com um pouquinho de inveja do Shazam, como também partiu para trocação numa luta épica. Então hoje aqui no canal vai rolar aquelas análises de episódios e vamos ver então essa aparição, do Shazam no desenho da Liga da Justiça e também quando ele tretou com o Superman. E foi uma porradaria épica. E tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal aqui desse vídeo, você já sabe, vai deixando aquele bate-like e também um bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. A gente sempre agradece todo mundo que faz isso, valeu mesmo. Dado esse recado, o episódio então que a gente vai comentar hoje se chama Embate. Ele foi o 7º episódio da 2ª temporada do desenho do Liga da Justiça na fase Sem Limites. Esse episódio estreou em 2005 e nós temos aqui a primeira e única participação do Shazam junto com a Liga da Justiça. Ele se junta à equipe e, graças à sua ingenuidade, ele acaba causando atrito com membros mais antigos da Liga, especialmente com o Superman. Pois é, então essa foi a única participação do Shazam nesse desenho tão lembrado aí da Liga da Justiça. Mas foi uma senhora participação. Esse episódio tem ótimos momentos e vamos analisar ele então a partir de agora. O episódio inicia com o ataque do vilão Parasita. Ele está enfrentando uma equipe da Liga, liderada pelo Batman. O morcegão tenta botar uma boa briga, mas quando vê que a coisa tá saindo do controle, ele pede para o Caçador de Marte chamar o Superman. Algo que surpreende o marciano, sabe? Poxa, é o Batman pedindo ajuda. O problema é que o Superman tá ocupado com um avião em queda livre. Até essa cena é bem legal porque toca o tema da série animada do Superman. E aqui fica o meu reforço, fica aqui a minha exaltação a esse tema, da série do Superman, do desenho, que é muito bom. Nem é tão lembrado porque, claro, tem o tema clássico lá do John Williams, mas esse tema, fez um dever muito bom para a série do Superman. Mas quem aparece para ajudar o Batman é o mais novo membro da Liga, que é o Capitão Marvel. Ele aparece ali e consegue deter rapidamente a fúria do Parasita em Metrópolis. E quando os membros da Liga começam a elogiar ele, o herói fica até vermelho, dando já uma dica que ele é inexperiente a todo esse lance de herói, e é algo novo para ele. Isso fica ainda mais na cara quando o Capitão Marvel é apresentado ao seu ídolo, o Superman. Ele fica tão emocionado que troca todas as palavras e fica com vergonha. O Super leva na boa, mas é um pouquinho frio aqui com o novato. É um prazer, capitão. É um grande prazer. E esse sentimento aí que a gente começa a sentir do Superman, dele um pouco distante, meio frio com o Capitão Marvel, a gente vai vendo ele aumentando ao longo de todo o episódio. E isso é por vários motivos e a gente vai vendo no decorrer dele. E sim, eu tô chamando aqui, o Capitão Marvel desse jeito porque é assim que ele é chamado durante o episódio. Depois da luta, cercado por um enxame de repórteres, incluindo a Lois Lane, o Capitão Marvel responde algumas perguntas com muito entusiasmo, falando super bem da Liga e do bem que eles fazem ao mundo. Só que no final, ele faz um comentário improvisado sobre a suposta mudança de personalidade do Lex Luthor e a sua candidatura presidencial. Ele diz que fica feliz que todo mundo possa ter segundas chances e acha legal ele se candidatar. E para encerrar, ele fala a Lois que estava em Metrópolis, só ajudando, e que na verdade a sua cidade vai ser sempre falsa. Em seguida, é mostrado o Capitão voando para sua cidade natal e falando a palavra mágica, Shazam, que o transforma na sua verdadeira forma, um menino normal de 10 anos chamado Billy Batson. Billy Batson? Sim, professora. Atrasado outra vez. Sim, professora. Essa versão aí do Capitão Marvel, como eu falei, com a questão do legado e tudo mais que eles estavam querendo homenagear, ele é bem parecido com a origem clássica lá do personagem nos quadrinhos. Inclusive, o próprio design ali do Billy, que ele tem só uns bonzinhos pretos assim de olho e você vê que ele é diferente do design dos outros personagens, que é do Bruce Timm, eles fazem isso de propósito para de novo homenagear, a forma como o Billy era desenhado nessa origem dele. Nós vemos o Billy chegando atrasado na aula, e como o comportamento dele é igualzinho, mesmo quando ele vira o Capitão Marvel. No dia seguinte, a bordo da torre de vigilância, o Billy, como capitão, fica impressionado com tantos heróis
E também nós percebemos como os outros heróis também o acham legal. Só que o clima muda quando o Superman aparece e o convoca para um conselho da Liga. Essa conversa começa com uma parte engraçada, em que o Super pergunta se ele leu o jornal pro Billy, que responde que só leu a parte dos quadrinhos e achou engraçadão. É exatamente o que a gente esperaria, né, de uma criança de 10 anos quando vai falar sobre jornal, né? Só ler os quadrinhos. Eu fazia a mesma coisa. Só que o Super é mega duro com o Capitão Marvel. Ele mostra as manchetes dizendo que o Capitão apoia a candidatura do Luthor. O Superman fala que eles não se envolvem em assuntos assim, e que como membro da Liga, o Capitão fala por eles também. O Billy argumenta sua crença de que pessoas como o Luthor podem realmente mudar para melhor. Mas o Superman não aceita nada disso, o que leva o Capitão a bater na mesa, falando que não concorda com o Superman. Ele toma uma encarada de todo o conselho e a conversa acaba com o Super ordenando que ele não tome mais ações sem o consentimento da Liga. Estamos entendidos? Estamos, sim, senhor. Essa cena basicamente parece mesmo uma criança levando lá a bronca dos pais. E também, para todo o crédito da Liga, né, eles não sabiam do segredo, né, do Capitão Marvel, que ele é só uma criança de 10 anos. Mas para mim o episódio, né, até o momento, ele tá querendo mostrar essas decisões e ações da Liga, e a gente vê isso ao longo do episódio através do Billy, pra gente sentir como ele tá se sentindo, sabe? Mostrando como essa versão idealizada e superficial que o Billy tem do mundo não é a mesma dos heróis que ele idolatra tanto. E isso o episódio tá fazendo muito bem. A história corta depois para Superman assistindo a um talk show, onde o entrevistado é o Lex Luthor. Ele tá falando sobre os seus planos para Luxor City, um local que promete moradias modernas para famílias de baixa renda e uma comunidade toda segura e amigável. O entrevistador revela ao Luthor como algumas pessoas ainda não acreditam que ele tenha mudado, mas o Lex não os culpa e menciona que as pessoas podem de fato mudar, e aponta a Mulher Gavião como exemplo, que traiu a Liga e foi depois aceita pela própria Liga da Justiça. Ok, eu tenho que dar crédito aqui pro Lex, porque essa invertida que ele deu nessa resposta foi muito boa. Ele também fala nessa entrevista que ele vai fazer um evento de lançamento aí desse projeto dele beneficente. Ele até convida o Superman e espera que ele esteja ali junto com ele, ao mesmo tempo também reforça que ele gostou lá do Capitão Marvel falando que ele poderia se candidatar e tava tudo ok. Só pra dar um pouquinho de pano pra briga, né? Mas na Torre da Liga, o Capitão Marvel então chega na sala onde o Super vê essa entrevista. O legal é que ele fica só reparando nas reações do Superman, e fica muito claro que ele ainda não confia em nada no Lex. No outro dia, enquanto luta contra um grupo de supervilões com o Superman, o Batman fala com Clark casualmente sobre o Capitão Marvel. O Superman não entende porque todos os defendem, mas o Batman admite que todos gostam dele porque ele é um escoteiro. O engraçado é que ao mesmo tempo o Super pergunta que ele que achava que ele era o escoteiro do grupo. Gostamos dele. Ele é legal. E aqui é muito bom saber, né, que o Superman, ele sabe a fama que ele tem e até ele gosta disso, né? Ele fica irritado porque ele achava que ele era o único escoteiro. E também é muito bom ver esse tipo de conversa casual de assuntos da Liga enquanto os heróis estão lutando com alguns vilões menores. E outro detalhe importante nessa conversa é que o Batman acha que o Super foi um pouquinho mais duro ali com o Capitão lá naquela reunião que ele teve com a Liga. Depois de derrotar os vilões, o Superman é contatado pelo Professor Hamilton, que vem da série animada do Super. Ele leva o Superman a investigar um roubo nos laboratórios Star, onde alguém fugiu com quase 4 kg de kryptonita. O Superman imediatamente acha que foi o Luthor, mas o Batman insiste que esse não é o seu estilo. O Bruce então decide voltar para a Torre da Liga para revisar as evidências, com a ajuda do Átomo, e aconselha o Superman a participar do evento de caridade para ficar de olho no vilão. E nessa cena aí do laboratório, onde o Superman já de cara já começa a culpar o Luthor, sem ver que algumas evidências podem apontar que não tenha sido o Lex Luthor, a gente já tá vendo aí como o temperamento do Superman ele já fica alterado, e como ele vai ser descarregado daqui a pouco no episódio. O Superman no evento tá desconfiado dos motivos do Luthor, e fica reparando nele, enquanto o Lex faz seu discurso lindo sobre seu projeto beneficente. No entanto, depois, durante o evento, ele ouve o Luthor e essa secretária Mercy falarem sobre algo ser acionado em alguns minutos e sobre uma rota de fuga ser garantida. O Superman imediatamente fica preocupado e começa a vasculhar o local com sua visão de raio-x. Ele encontra o que ele acredita ser um dispositivo
potencialmente perigoso e começa a ordenar que as pessoas na festa saiam dali, causando pânico. Quem também estava nesse evento, mas na sua forma criança, é o Billy Batson. Ele, vendo toda a confusão que tá rolando na festa, ele se transforma, em Capitão Marvel e vai até o Superman para ver o que tá acontecendo. Pera aí, gente, vamos com calma, que isso? Capitão Marvel, que bom que chegou. O Luthor também chega próximo do Clark e explica que o dispositivo em questão é simplesmente um novo gerador de energia para o seu complexo. Esse gerador usa kryptonita como uma fonte de energia barata, mas pode explodir se for tocado. O Capitão tenta acalmar os dois e sugere que eles chamem alguém para investigar o dispositivo. Mas o Superman se recusa e, numa rara demonstração pública de raiva, ele ataca o Capitão, o atirando para longe e começa a abrir o caminho em direção à máquina do Luthor. Chega, agora não sou mais bonzinho. O Capitão, vendo que o Superman aparentemente não quer ouvir ninguém, ele então começa a lutar contra o Super e uma tremenda batalha começa entre eles. E bem, toda aquela raiva que o Superman estava sentindo, em parte sendo a desconfiança que ele tem do Lex Luthor e achar que está sendo enganado, e a outra parte um pouquinho de ciúminho em relação ao Capitão Marvel na Liga, já que ele tem os mesmos poderes e as pessoas podem contar com ele, é então que aqui o Superman ele perde a calma completamente. E aqui então estoura essa grande luta entre o Capitão Marvel e o Superman. E assim, eu gosto de ver esse tipo de Superman aí que até comete erros, sabe? E você vê ele fragilizado. E assim, se vocês achavam que a destruição no Homem de Aço foi algo inaceitável pro Superman, é porque não viram essa luta dele contra o Capitão Marvel. A animação tá muito boa por padrões de TV, mas não tem como ignorar esse grau de destruição que tá rolando na cidade. E isso toda a cidade tá podendo ver. Tem um momento que o Capitão Marvel joga um caminhão de bombeiros, e depois o Super retribui jogando um cofre de banco gigante em cima do herói. A luta vai se intensificando e assim, parece que o Superman ele sempre tá em vantagem. Isso até o Superman chegar mais no subsolo aí e tá quase tocando lá naquela máquina que o Lex disse que não é pra tocar. É nesse momento que o Capitão Marvel agarra o Superman e utiliza um tipo de ataque inusitado dele. Isso porque o Shazam grita sua palavra mágica e usa o raio como ataque no Superman. Pros fãs de DC, isso é um easter egg massa da luta que rolou entre os dois heróis no Reino do Amanhã, onde o Shazam usou essa mesma técnica. Depois de dar 2 golpes dolorosos com esse raio no Superman, o azulão se esquiva de um terceiro e inverte o abraço de urso do Billy. E assim, o Capitão é atingido pelo seu próprio raio mágico e é substituído pelo inofensivo Billy Batson. E antes que o Billy possa dizer a palavra e mudar de volta para o Capitão Marvel, o Superman o cala com a sua super velocidade e até amordaça o garoto. E em seguida, com sua visão de calor, ele derrete o dispositivo do Luthor com poucos segundos de sobra. Caraca, Superman amordaçando uma criança, hein? Mas bem, depois de toda então essa confusão, será mesmo que essa máquina do Lex Luthor era aquilo que o Superman estava pensando? Mais tarde, o Átomo chega ao local, analisa o que restou do dispositivo e confirma a inocência do Luthor. A máquina era de fato um gerador de energia, só isso. O Superman fica extremamente culpado e publicamente pede desculpas ao Luthor. E aí vem um momento célebre, onde o Clark oferece que a Liga pague pelos danos. E dá uma olhadinha discreta pro Batman, que é a cena que, ok, a gente aceita. Aí óbvio que isso aí virou meme, né? É o coitado do Batman sempre tendo que pagar os prejuízos aí da Liga da Justiça e principalmente do Superman. Sem contar toda a cidade ali que foi quase demolida. Teve até um hospital que o Superman acabou derrubando. Isso também vai dar um sério prejuízo pro Batman. Mas aí o Luthor tem o seu momento humildão e não apenas aceita o pedido de desculpas do Superman, mas promete reconstruir completamente Lexor City com seu próprio dinheiro. Só que aí vem o grande desfecho desse episódio. Na Torre da Liga, o Capitão Marvel está enojado com as ações do Superman e convoca uma reunião com os fundadores da Liga. O Superman tenta se desculpar, mas o Capitão Marvel rejeita suas tentativas e revela os seus pensamentos sobre como ele admirava toda a Liga, mas o mais importante, ele admirava ainda mais o Superman. Você era mais do que um herói. Eu idolatrava você, eu queria ser você. Ele diz que achava que para vencer os vilões, você não deveria agir como um, que os heróis devem tentar dar o benefício da dúvida. No entanto, depois de testemunhar as ações do Superman e do que a Liga se tornou, ele diz que vai sair da Liga e assim ele sai da torre, deixando todo mundo em silêncio. É por isso que eu
Vou sair da Liga da Justiça. Junto com a cena de luta, esses são os dois grandes momentos desse episódio. E poxa, aqui realmente a gente vê o Capitão Marvel, o Billy, né, usando a sabedoria de Salomão que tem nos poderes do Shazam. Ele expõe as fraquezas da Liga e joga na cara do Superman, né, como o comportamento dele foi infantil, sabe? Olha que o Billy Batson ali tem 10 anos. Ele foi totalmente egoísta, não foi heróico nas ações dele. E o Billy, nesse discurso, ele joga tudo na cara do Superman. É um momento muito bom só por esse diálogo. Só que aí, segundos depois, eu acho que ele é quase todo estragado quando o Batman chega com uma informação pro Superman. Depois que o Capitão vai embora, o Superman começa a falar do seu arrependimento. Mas aí o Batman, embora não declarando a sua opinião sobre o que achou das ações do Super, ele diz ao Clark que eles armaram para o Super. E aí, de volta a Metrópolis, o Luthor revela a alguém misterioso que o plano deles foi melhor do que o esperado. Todo o propósito da fonte de energia de Kryptonita era despertar a suspeita do Superman e causar um incidente que mancharia a reputação da Liga. E aumentou a imagem pública benevolente do Luthor. Ele abre uma garrafa de champanhe e faz um brinde com a sua misteriosa colaboradora, Amanda Waller, acabando aqui o episódio. E esse foi então o final do episódio em Embate. E pra mim esse finalzinho, ele me impactou negativamente. Eu ia adorar se esses minutos finais desse episódio, eles focassem mais no Clark falando sobre as ações dele com a própria Liga, que eu acho que poderia também ter falado mais aí ao longo do episódio, mas vai ver, teve alguma coisa com dubladores, não dava pra eles falarem. Ele tem razão. Armaram pra você, Clark. Enfim, eu acho que teve algum motivo para outros membros da Liga não falarem sobre as ações do Superman. E aí deixava mais aberto se o Lex Luthor realmente era vilão ou não nessa história e botava para um outro episódio. Mas o ideal era realmente fechar, né, com aquele discurso do Shazam e aí o Superman vendo como ele falhou no final desse episódio. E aí seria legal os heróis debatendo isso entre eles. Até porque o ponto desse episódio é mostrar essa desilusão do Billy Batson com as suas figuras heróicas. É ver ele se desapontando com o Superman e a própria Liga da Justiça. E aí no final ele tem realmente uma atitude madura, que ele acabar saindo dessa equipe que ele queria tanto ficar e virar um herói pra si só, sabe? Eu acho que o episódio fecharia muito bem dessa forma. Mas mesmo que tenha tido esse finalzinho aí, meio que passando um pano, mas não querendo ali pro Superman, esse episódio já vale principalmente pela grande luta que tem ali do Shazam com o Superman e a própria participação aí do Capitão Marvel, né, o Shazam, interagindo com essas versões do desenho da Liga da Justiça que a gente gosta tanto. Enfim, eu acho que é um episódio muito bom pra quem gosta do personagem do Capitão Marvel, mas ao mesmo tempo tem um texto muito legal. Quem sabe isso possa rolar também algum filme aí do DCU, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam dessa participação aí do Capitão Marvel ou Shazam no desenho da Liga da Justiça Sem Limites? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo aqui no Clube de Canais no YouTube e